Boa noite, meus irmãos. Uma das primeiras histórias que a gente aprende quando a gente se converte, pelo menos foi comigo, né? É a história do menino Davi, que batalhou contra um gigante chamado Golias. Talvez se você foi criado na igreja, se você nasceu dentro do cercado cristão, evangélico, você tenha aprendido essa história nos juniores. Talvez se você tenha se convertido um pouco mais velho, você também já ouviu falar dessa história. De alguma forma, você conhece essa história, talvez até mesmo por ter visto essa história sendo retratada na novela ou em algum filme. Acredito que todos nós aqui conhecemos um pouco dessa história de Davi e Golias. Muitos, inclusive, usam essa história para gerar algum tipo de reação em nós, para que a gente possa ter ânimo para vencer os nossos gigantes. Nessa noite eu quero falar sobre essa história de Davi e Golias, mas a temática que o Senhor colocou no meu coração a respeito dessa história foi sobre o filho de Davi e o gigante. E se você conhece essa história, a primeira coisa que você deve estar fazendo agora é se perguntando: mas não foi Davi que lutou contra Golias? Não foi Davi que lutou contra o gigante? Onde é que entra aí essa história do filho de Davi que vai lutar contra o gigante? O desejo do meu coração é que no final dessa mensagem você possa perceber isso que eu quero comunicar com os irmãos nessa noite. A história da batalha entre o filho de Davi e o gigante. Queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo de número 17. E sim, como não é comum, a gente vai ler um capítulo todo da Bíblia hoje. Então, de alguma forma, a gente vai sair abençoado aqui nessa noite, porque nós vamos pelo menos poder ler um capítulo da Bíblia todos juntos. E nós vamos perceber que é possível a gente ler a Bíblia, por exemplo, um capítulo, e esse não é muito pequeno, esse não é pequeno na realidade, e perceber que esse tempo, na realidade, vai ser um tempo de investimento. Os irmãos não vão perder. Fica também como um incentivo, para que todos os dias a gente possa separar um tempo e ler uma parte, um pequeno trecho da Bíblia, e isso abençoará a nossa vida. Vamos ler? 1 Samuel, capítulo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Efes-damim. Saul e os homens de Israel reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte, e os israelitas estavam num outro monte, ficando o vale no meio deles. Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta de sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: Para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteus e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: Hoje eu desafio as tropas de Israel. Deem-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe,
que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samá, que era o terceiro. Davi era o mais moço. Só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava, para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. O filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e estes 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, estes 10 queijos, levem-os para o comandante de 1000. Veja como seus irmãos estão passando e tragam uma prova de que estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate, e aos gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele, com muito medo, e diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai será isenta de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isso que será dado ao homem que o matar. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: você não pode ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem, ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi então respondeu: este seu servo apacenta as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si,
pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou algum cachorro? Para que você vem contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: venha aqui, que eu darei a sua carne às aves dos céus e os animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que, quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, esse se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda a atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, deram um grito e perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecrom. E os filisteus caíram feridos pelo caminho, e Saaraim até Gate e até Ecrom. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição aos filisteus e saquearam os acampamentos deles. Davi pegou a cabeça do filisteu e a levou para Jerusalém, porém as armas dele colocou em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi saindo para encontrar-se com o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, aquele jovem é filho de quem? Abner respondeu: juro pela sua vida, ó rei, que não sei. E o rei disse: então pergunte de quem esse jovem é filho. Quando Davi voltou depois de matar o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul. Davi ainda trazia na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: meu jovem, de quem você é filho? Davi respondeu: sou filho de seu servo Jessé, o belemita. Vamos orar? Pai de amor, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem falado aos nossos corações e pedimos que nesse momento o Senhor também fale através da tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa me usar na comunicação, que eu seja diminuído para que o Senhor cresça e que, ó Deus, o Senhor possa abrir os nossos corações e mentes para nós recebermos da tua porção que o Senhor há de derramar sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Deixa eu só beber um pouquinho d'água, porque a leitura é grande, né? Irmãos, os filisteus vão guerrear contra os israelitas. Só que os filisteus aqui, nessa história, eles vão usar uma estratégia diferente. Ao invés de um exército guerrear diretamente contra outro exército, o Golias tem uma ideia e diz assim: olha, eu serei o guerreiro do lado de cá, e vocês separem um guerreiro do lado de vocês, e nós iremos guerrear. Quem vencer essa batalha aqui, o exército derrotado será servo do exército vencedor. Por que razão essa proposta, então, é feita por Golias para aquele exército?
Por dois motivos, por duas razões. A primeira razão era que tinha uma ideia aqui estabelecida de que um exército ir contra o outro, escolhendo o seu representante guerreiro e pudesse guerrear contra o outro, é como se um deus de uma nação, o deus de um exército, estivesse guerreando contra o deus do outro exército, da outra nação. Então aqui a ideia era que Dagon, o principal dos deuses dos filisteus, estaria se levantando e guerreando diretamente contra Yahvé, o Deus de Israel. A gente bem sabe que pela história, os filisteus não adoravam tão somente um único Deus, esse Dagon que eu estou falando. Eles eram politeístas, eles adoravam outros deuses. Mas havia um Deus que eles tinham mais estima e que eles davam mais importância em poder e tamanho para eles. Esse era Dagon. Então a primeira razão pela qual eles vão propor essa ideia de um guerreiro lutar contra o outro, é que eles acreditavam que o Deus dele, Dagon, estaria com Golias e faria Golias vencer qualquer guerreiro que viesse do exército israelita. O segundo motivo também era que quando um guerreiro degladiasse contra outro guerreiro, e quem morresse ali, não seria necessário que todo o exército morresse, mas uma única vida seria paga por toda a vida do outro exército que seria derrotado. A gente sabe, pelo que a gente leu aqui, que na realidade essa segunda razão, o segundo motivo, ele não se concretiza. Porque assim como Israel, quando venceu a batalha na pessoa de Davi contra Golias, foi contra os filisteus, perseguindo os filisteus, assim também aconteceria se, porventura, os filisteus vencessem a batalha e iriam contra o povo de Israel. Bem, é nesse cenário que apresentam-se então os guerreiros. Do lado dos filisteus aparece Golias. Como nós lemos aqui no texto, Golias era muito alto, media quase 3 metros de altura. E não tão somente isso, Golias era acostumado com guerras. Ele estava experimentado com guerras desde a sua mocidade. O próprio Saul disse isso a respeito de Golias. Ele também tinha, Golias, armas poderosíssimas e pesadíssimas. Ou seja, isso mostrava a força que Golias tinha, o tamanho e a imposição de Golias frente àquele exército. Eu tenho 1,72 de altura, né? Agora, não sei qual a minha altura fica quando eu subo aqui na plataforma. Agora, imagine, cadê o João? Eu usei o João como exemplo na célula dos adolescentes, quando nós conversamos um pouquinho sobre isso. Agora, imagine que o João fosse Davi, e eu fosse dessa altura aqui, não que eu estivesse em cima de uma plataforma, eu fosse desse tamanho. E João se levanta para lutar contra mim. Fica em pé rapidinho, João, só para que todos possam ver. Por que eu pedi para ele ficar em pé? Não é porque ele é baixinho, não. É só pela diferença do tamanho que Golias podia ter para Davi, que era um menino. Obrigado, meu filho, pode sentar, obrigado, tá? Só para mostrar. Se nós estivéssemos na posição de Davi, olhando para aquele homem altíssimo, enorme, qual seria a nossa reação? O que nós pensaríamos se nós estivéssemos frente a Golias? Provavelmente a sua reação, a minha reação, seria exatamente a mesma reação do exército de Israel. Tremeram de medo. Inclusive Saul, que a Bíblia diz que diante dos judeus, Saul excedia do ombro para cima de todos os judeus, ou seja, ele era mais alto do que todos. Saul, sendo mais alto do que todos, tudo bem que o judeu também não era muito alto, né? Deveria ser mais ou menos do meu tamanho, assim, mas era mais alto. Saul olhava para aquele homem e tinha medo. Diante desse cenário caótico, onde Golias caçoava do povo de Israel, caçoava do Deus de Israel, aparece o outro personagem, o outro guerreiro. Somos apresentados então nesse momento a Davi. Só que Davi vai chegar nessa história 40 dias depois dos primeiros insultos que o Golias proferira contra o povo de Israel. Então imagina, irmãos, o medo que esses camaradas estavam de Golias.
porque ficar enfileirados todos os dias, 40 dias, segurando as suas armas de guerra, um homem saindo da fileira de guerra, pondo-se à frente, próximo ao vale que separava eles, e todos os dias caçoava do exército de Israel. Todos os dias caçoava do Deus de Israel durante 40 dias. No 40º dia, o pai de Davi envia Davi para mandar lá, os suprimentos para os seus irmãos. E ele então chega exatamente nesse cenário. Só que esse guerreiro de Israel não era nada parecido com o guerreiro dos filisteus. Davi, na realidade, era um pastor de ovelhas, nada acostumado com técnicas de batalha e de guerra. Ele era infinitamente inferior em todas as características físicas possíveis, comparando-se com Golias. Davi era um menino diante de um homem treinado, de um homem acostumado a guerrear. Mas tinha uma coisa diferente entre um e outro. Davi era temente a Deus. Nós somos apresentados então no versículo 25, que o rei promete riquezas e honras àquele que matasse Golias. E Davi faz essa pergunta algumas vezes. Só que no versículo 26, ele contrasta o versículo 25 e mostra o real motivo pelo qual Davi vai aceitar o desafio de Golias e vai ao encontro de Golias e vai guerrear contra Golias. Davi aceita aquela guerra não pelas riquezas ou pelas honras pessoais, mas Davi aceita aquele desafio com o desejo de honrar a Deus e tirar a afronta contra o povo de Israel. Enquanto o texto continua e nós lemos, nós vamos perceber que Saul vai depositar a sua esperança e a sua fé na sua experiência militar. Ele vai dizer: Davi, você é um menino, não vai fazer isso, garoto. Ele diz: não, eu vou. Esse incircunciso, e isso aqui é um xingamento pesado. Quem esse cara pensa que é? Eu fico imaginando aquele menino. Todos nós falaremos para ele: rapaz, fica quieto aí no teu lugar, cara. Eu vou lá. E Saul vê lá aquela decisão de Davi, diz: então, já que você vai, pega aqui a minha armadura, veste a minha armadura, coloca aqui o meu capacete. Porque Saul, ele esperava exatamente na sua experiência militar. Por isso ele entrega a Davi a sua armadura. Só que o menino Davi entendeu e entendia que só poderia vencer aquela batalha se ele fosse no nome do Deus vivo. E o mesmo Deus que livrara Davi das garras dos leões e dos ursos, livraria Davi das mãos de Golias. Porque se ele fosse com aquela arma, com aquela armadura, ele também estava tendo a mesma expectativa que Saul tinha na experiência militar. E Davi diz: não. Se eu vestir essas armaduras aqui, isso não vai mudar nada, eu não consigo nem me mexer, eu não consigo nem andar, isso aqui não vai me proteger em nada. Se eu colocar essa armadura, eu vou achar que eu posso vencer pela força do meu braço. Só há uma maneira de eu vencer essa guerra: se eu for em nome do Deus vivo. E o mesmo Deus que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Agora então começa a batalha. Primeiro eles começam a trazer algumas declarações. Golias se sente ofendidíssimo, afrontado. Fico imaginando um cara daquele tamanho, né? E aí alguém envia: tá aí o nosso guerreiro, com um cajado na mão, uma funda e pedra. Golias olha para aquilo e diz: quem você pensa que é? E quem você pensa que eu sou? Você acha que eu sou um cachorro? Você veio contra mim com pedra e pau?
quem você acha que você é, o garoto? E ele começa então a amaldiçoar Davi através dos seus deuses. Já Davi, na sua declaração pré-guerra, reafirma que estava indo para a batalha em nome do Senhor dos Exércitos, e que o Deus de Israel seria conhecido em toda a terra. Sabemos o que acontece posteriormente. Davi, com uma funda na mão, uma pedra lisa, coloca ela na funda, roda e lança. A pedra então acerta a cabeça de Golias, é cravada na testa de Golias, ele cai. O texto diz que Davi lançou-se, ou seja, ele correu ao encontro de Golias, exatamente para não deixar nem o cara voltar à consciência, pegou a espada, lembra? A espada era enorme, deveria ser do tamanho do Davi. Pega a espada de todo jeito e corta a cabeça de Golias. Eu sei, é uma história meio sanguinária. Eu sei que a gente conta isso para as crianças nas nossas EBDs. Mas está na Bíblia. E existe uma moral muito especial para essa história estar lá, porque até nos dias de hoje, como nessa noite, Deus é glorificado por causa dessa história. Qual é a moral desse texto, então? A moral desse texto é que Deus é soberano sobre tudo e todos, e que das mãos de pequenos, fragilizados, incapazes, Deus pode derrubar qualquer gigante. Essa é a moral da história que nós acabamos de ler. Que Deus é soberano sobre tudo e todos, e que da mão de pequenos, fragilizados e incapazes, Deus pode derrubar qualquer gigante. É verdade que assim como Davi tinha um gigante à sua frente, desculpa, que precisava ser derrotado, todos nós temos os nossos gigantes, não é verdade? Todos nós temos os gigantes que se levantam contra nós, se levantam sobre as nossas vidas. E a primeira pergunta que quero deixar nessa noite é: qual é o gigante que você tem enfrentado? Talvez o gigante que você tem enfrentado, que tem se levantado contra você, seja o medo, ou quem sabe o desânimo, ou quem sabe algum tipo de perseguição, ou ainda a depressão, ou a ansiedade, ou o luto, ou as dúvidas, ou o orgulho, a falta de perdão, ou um trauma, quem sabe, ou qualquer outro gigante tem se levantado contra você. Qual tem sido o gigante ou gigantes que você tem enfrentado? Outra verdade que eu não posso deixar de comunicar aqui nessa noite, e preciso compartilhar com os irmãos, é que é verdade que Davi venceu o gigante Golias. Mas Davi perdeu inúmeras batalhas para inúmeros gigantes que se levantaram contra ele. Davi perdeu para o gigante chamado desejo, quando desejou uma mulher que não era sua esposa. Davi perdeu a batalha para o gigante chamado adultério, quando traiu as suas esposas e traiu aquele que fizera parte dos chamados valentes de Davi, a saber, Urias. Davi perdeu a batalha para o gigante chamado homicídio, quando ele macumunou uma estratégia para que mesmo Urias fosse assassinado. Davi perdeu a batalha para o gigante chamado desunião, porque na realidade, como podemos ver no relato histórico, Davi foi um péssimo pai. E da sua casa não se afastou as contendas. Davi perdeu a batalha para o orgulho, quando, olhando para si, quis contar o povo para que o seu nome pudesse ser exaltado. Davi perdeu batalhas para inúmeros gigantes. Venceu um,
mas perdeu para muitos gigantes. Muitos e muitos e muitos gigantes. Isso nos faz perceber que é possível até que a gente supere alguns gigantes que se levantem contra a nossa vida. Mas quando a questão é o gigante do pecado, se nós quisermos vencer o gigante do pecado com os nossos braços, nós não conseguiremos. Seremos incapazes de vencer os gigantes, todos os gigantes que se levantam sobre a nossa vida. Bem, isso pode causar algum tipo de desespero na nossa vida. Porque se uma coisa é certa, gigantes se levantam contra nós. E a gente acaba de observar que é possível que a gente vença algum gigante, mas que costumeiramente, assim como Davi, a gente perde a batalha para a maioria dos gigantes que se levantam contra nós. O que será de nós? O que será de nós? O problema, meus irmãos, é que todos os gigantes que enfrentamos nas nossas vidas são fortalecidos pelo poder do pecado. E assim sendo, semelhantemente a Davi, costumeiramente temos sido derrotados pelos gigantes que nós enfrentamos. Se achamos que podemos usar Davi como modelo para vencermos os gigantes das nossas vidas, estamos completamente enganados e perdidos em nossa esperança. Davi não é modelo para você vencer os seus gigantes. Davi não é o nosso modelo para que nós possamos vencer os nossos gigantes. Davi venceu um gigante, mas perdeu para inúmeros gigantes. Se o nosso maior inimigo, se o nosso maior gigante que temos que enfrentar é o pecado, necessitamos que alguém possa guerrear contra esse gigante e vencer a batalha que nós não podemos vencer. Mas na realidade, graças a Deus, que nós não precisamos depositar a nossa esperança em Davi. Graças a Deus, porque nós devemos depositar a nossa esperança no verdadeiro Davi. O verdadeiro Davi que um dia foi chamado por um cego, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, esse é o nosso verdadeiro Davi. Esse é o verdadeiro vencedor da batalha pelas nossas almas contra o pecado. Não é Davi, é Jesus, o nosso verdadeiro guerreiro. Jesus, que é o Filho de Deus, que cheio de misericórdia e de compaixão, se fez homem, um ser mortal, abriu mão de toda a sua glória para ser encontrado como um homem de dores. Entrou na batalha e usou aquela que seria a arma mais frágil diante da luta contra o pecado e da impetuosidade da maldade. A arma mais frágil, mais aparentemente frágil, não aquela tão frágil como Davi usou alguma coisa frágil, aquela ainda poderia causar algum tipo de ferimento. Aquela arma que aparentemente era mais frágil e que foi a que Jesus usou, essa ele usou para vencer a batalha. E essa arma foi o amor. O amor. Pelo seu amor, Jesus foi pendurado no madeiro. E assim como a pedra de Davi foi cravada na testa de Golias, assim também a cruz de Cristo fincou as suas raízes no Monte da Caveira, para que através da sua morte, todos nós tenhamos vida. Para que através da morte de Cristo Jesus, nessa batalha entre o filho de Davi e o gigante que se levanta, que é o pecado, Jesus pudesse vencer. E que na sua morte, nós pudéssemos ter vida. Fiquemos com o exemplo do verdadeiro Davi. Fiquemos com aquele que vence todas as batalhas. Aquele que vence todos os gigantes. Aquele que vence o maior gigante que você e eu
temos sobre a nossa vida o gigante chamado pecado. Se porventura alguém nessa noite não experimentou ainda desse verdadeiro evangelho, dessa verdadeira libertação, dessa verdadeira salvação, a minha sincera oração ao Senhor é que Cristo alcance o seu coração nesse momento e faça você perceber que o que de fato importa não é se você tem vencido o gigante. O que de fato importa é que Cristo venceu e vence todos os gigantes. Esse é o verdadeiro evangelho. Deleite-se no evangelho de Cristo Jesus. Por fim, meus irmãos, quero dizer que se Cristo venceu o gigante do pecado, e de fato ele venceu, se estivermos nele, ele nos capacitará para vencermos os gigantes que ele deseja que nós também possamos vencer. Mas acima de tudo, tenha plena satisfação e contentamento no verdadeiro e máximo Davi. Jesus, o nosso Senhor, diante dele, todo gigante cairá. Como diz o texto de Atos capítulo 2, na pregação de Pedro, que é um hino de louvor à soberania de Jesus a Davi. Eu quero ler ele para vocês, terminando a minha mensagem nessa noite, e quero parafraseá-lo. Ele inicia assim, Atos capítulo 2, verso 22 em diante. Israelita, escutem, mas eu quero parafraseá-lo, e eu quero dizer, pibilins, escute. Irmãos, escutem o que eu vou te dizer. Jesus o Nazareno, o homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. Como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês o mataram. Nós o matamos, crucificando-o por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito desse, dizendo: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permita-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrados debaixo dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel, portanto, toda
primeira igreja batista em Lins, esteja absolutamente certo de que é este Jesus que nós crucificamos, Deus o fez Senhor e Cristo. Não foi Davi que venceu o gigante, foi Jesus que venceu o gigante. É Jesus quem vence os nossos gigantes. Não é Davi o nosso modelo, Jesus é o nosso modelo. Foi Ele que me libertou, foi Ele que me salvou. Eu gosto de Davi, quero conhecê-lo quando chegar no céu. Deve ser um cara sensacional, tem muita história para contar, mas nunca, de maneira nenhuma, essa história chegará perto do verdadeiro Davi, do filho de Davi que tem compaixão de mim e de você. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Que nós possamos nos deleitar nele, que possamos nos agarrar nele, e que possamos saber que todo gigante que se levantou contra você já foi e está sendo vencido por Cristo Jesus. Até que Deus ponha todos os inimigos por estrado debaixo dos pés de Cristo, o nosso Senhor e nosso Rei. Amém?